Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Josias. Estou pastor na primeira igreja presbiteriana renovada de Várzea Grande. E para mim é uma honra estar aqui nesta cidade, na cidade abençoada, nesta noite, neste dia, para este propósito. Eu vim a essa cidade, irmãos, eu era muito pequeno, lá no final da década de 80, do século passado, parece que foi ontem, né? Mentira, faz hora. Início da década de 90, meus avós moravam aqui nessa cidade. Eu até tentei chegar aqui, lembrar de alguma coisa, mas muito mudado, né? Muita coisa mudou e, sinceramente, não me lembro. Até perguntei para o pastor Jean, quando eu cheguei aqui, onde fica a Assembleia de Deus? Ele falou assim, você anda por aí, vai encontrar várias, né? O pastor Rogério responde. Então, eu me lembro que ele morava perto de uma igreja Assembleia de Deus, não sei qual, né? Já que a cidade tem várias igrejas Assembleia de Deus. Estamos aqui muito felizes pelo que Deus tem completado nesta igreja, a boa obra do Senhor. Estávamos até comentando ali no banco, né, nas cadeiras com os pastores, e falando como que Deus tem feito coisas extraordinárias nesta igreja, nesta cidade, através do pastor Paulo e da pastora Simone. E louvamos a Deus por isso, meus irmãos. Deus é bom, Ele é maravilhoso, e Ele é o Senhor desta igreja. A promessa de Cristo é que nem as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E, como parte deste presbitério, eu já ouvi algumas vezes alguns pastores em algumas reuniões querendo até mesmo fechar esta igreja. Mas, neste lugar existe um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E as portas não fecharão, queridos, porque este lugar não pertence a homens, este lugar pertence ao Senhor Jesus. Foi Deus quem abriu esta igreja. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores que aqui estão. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Meus irmãos, sem delongas, ainda temos algumas coisas a realizar ainda nesta noite. Convido você a abrir a sua Bíblia. Eu quero compartilhar com os pastores nesta noite, com a igreja, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Josué. Josué, posso pegar, pastor? Opa, se é minha, é nós. Josué, capítulo 1. Irmão, se eu derrubar aqui, dê um glória a Deus aí, porque é meio desastrado. Só para o pregador não ficar com vergonha, né? Josué, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com solo do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te
e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te ordenei isto? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. Aí onde você está, curve a sua cabeça. Ó Deus, nós te louvamos pela sua eterna palavra. Não há nada melhor nesta terra, Senhor, do que ouvir a tua voz, do que ouvir a tua palavra. E sempre dizemos que este é o melhor momento do culto, onde nós nos assentamos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua proteção nesta igreja, por esta igreja, o teu amor. Ó Deus, que o Senhor continue a falar conosco ainda nesta noite. Precisamos ouvir o Senhor. Por isso, ó Deus, trate conosco, fale conosco, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto riquíssimo, conhecidíssimo, onde vemos o povo de Israel caminhando já 40 anos pelo deserto, peregrinando pelo deserto. Estavam indo rumo à terra prometida, a terra que o Senhor promete aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor levantou Moisés com o propósito de pôr fim a um cativeiro que já durava 430 anos, vivido pelos hebreus. Vieram então os 40 anos de vagueação. Nesses 40 anos, os hebreus viveram uma espécie de adaptação, uma espécie de aculturação, uma preparação para que eles pudessem tomar, conquistar uma terra que o Senhor já havia dado ao seu povo. Até certo momento, Moisés, o grande libertador, o grande estadista, ele guiou o povo de Deus nesta longa jornada. Contudo, a Bíblia diz que Moisés morreu. Este grande homem passou para a eternidade. E agora quem assume o comando, quem assume o posto desta liderança é o seu servo, é aquele que estava sempre junto a ele, o seu servidor, chamado Josué. Neste livro que nós lemos, leva o nome deste homem, deste grande homem que liderou o grande povo de Deus. E ele relata como é que o povo de Deus tomou a terra, como é que o povo de Israel, os hebreus, tomaram, conquistaram a terra de Canaã. Agora Josué deveria ultrapassar a barreira do Jordão. Estavam próximos a possuir a terra que o Senhor havia dado a eles. Ultrapassar o Jordão, como também as barreiras cananeias, para poder possuir a terra. Agora é Josué quem tem que pensar, quem tem que buscar de Deus estratégias apropriadas, para então possuir a terra, para então dominar esta terra que o Senhor havia dado a ele. O poder e a autoridade que outrora estiveram nas mãos de Moisés, agora está nas mãos de Josué. Não seria uma tarefa fácil, não seria uma tarefa simples. Substituir um grande líder como foi Moisés, certamente não seria nada fácil. Todavia, nós vemos neste início do livro de Josué, que Deus se mostra favorável a este homem. Deus lhe dá palavras de ânimo. O Senhor passa a Josué todas as informações necessárias para que ele pudesse agora tomar,
possuir a terra que mana leite e mel, o Senhor passa a ordem a ele para que ele seja bem-sucedido nesta tomada. O que podemos notar aqui, irmãos, é que essas informações que Deus passa a Josué são informações suficientes para que ele seja bem-sucedido no seu ministério. Josué, filho de Num, era descendente da tribo de Efraim. Seu nome era Oséias, que significa Salvador. Moisés muda o nome para Josué, que significa o Senhor é a salvação. Josué simplesmente era aquele que servia a Moisés, era aquele que caminhava junto a Moisés. Durante a peregrinação, os 40 anos que o povo caminha pelo deserto em direção à terra que o Senhor havia prometido, Josué se torna um grande guerreiro. Ele foi o comandante de várias batalhas vitoriosas, daqueles que se levantavam, os inimigos do povo de Deus que se levantavam contra eles. Eles então derrotaram sob a liderança de Josué. Josué foi um dos 12 espias que Moisés envia a Canaã para sondar a terra. Enquanto 10 voltaram com uma notícia má, Josué e Calebe voltaram com boas notícias e dizendo que era possível tomar a terra que o Senhor havia dado a eles. Em Números, o capítulo 27, do verso 18 ao verso 23, nós vemos o momento em que Deus chama Moisés e diz a Moisés: Moisés, Josué é um homem competente, Josué é um homem cheio do Espírito. Chame Josué diante do povo, imponha sobre ele a mão. Moisés faz exatamente o que Deus lhe ordena. Chama Josué no meio do povo e diante do sacerdote Eleazar, coloca a mão sobre ele, e ali naquele momento, os papéis de Josué são definidos. Aquilo que ele deveria fazer foi definido. Ele era o guerreiro que lideraria o povo de Deus na conquista de Canaã. Ele seria o representante do povo diante de Deus e diante do sacerdote. Era ele quem iria supervisionar o povo na distribuição da terra aos hebreus. Agora, o que nós vemos é o início deste ministério, é o início desta trajetória, o início desta conquista. O povo estava se preparando para atravessar o Jordão. Do lado de lá é Canaã, do lado de lá é a terra que o Senhor havia determinado, que o Senhor havia prometido a eles. E Deus anima Josué neste início da sua liderança. Hoje, meus irmãos, nós vivemos aqui um momento de ordenação pastoral. A ordenação do pastor Paulo de Melo. E creio que, como qualquer outro pastor, o pastor Paulo também tem o desejo de ser um pastor bem-sucedido na obra do Senhor. Quem não quer? Um homem que vive exatamente aquilo que o Senhor determinou para nós e para as nossas igrejas. Uma pessoa que certamente quer viver exatamente o que o Senhor estabeleceu para a sua vida. E agora, olhando para a vida de Josué, olhando para o seu ministério, olhando para a sua liderança, para o seu chamamento, à frente daquela grande igreja, e bota grande igreja nisto, que o Senhor havia colocado em suas mãos. Eu quero falar nesta noite sobre o seguinte tema, pastor Paulo e pastora Simone: força e coragem, características de um ministério bem-sucedido. É o que o Senhor ordena a Josué. Força e coragem, características de um ministério bem-sucedido. Eu aprendo aqui, meus irmãos, várias lições, pelo menos 3 delas eu quero passar aos irmãos nesta noite, principalmente ao coração dos pastores que aqui estão. A primeira aprendizagem que tenho aqui é que força e coragem nós devemos ter para conduzir, pastor Paulo e pastora Simone,
aos que estão debaixo da nossa autoridade, a terra que o Senhor nos prometeu. Força e coragem para conduzir os que estão debaixo da sua autoridade, a terra que o Senhor prometeu. Olhe comigo o verso 6, por gentileza, meus irmãos, vai dizer assim: esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Esforça-te e sê corajoso, porque você vai fazer este povo herdar a terra que eu jurei, que eu dei aos seus antepassados. Josué era o grande responsável em conduzir e introduzir o povo de Deus em Canaã. Conduzir significa transportar, trazer e até mesmo, pastor, carregar, para que este povo possa herdar uma terra que o Senhor prometeu há muito tempo atrás. A responsabilidade de Josué era grande, a tarefa não era fácil, ele não tinha mais a voz de Moisés para lhe dar direção, Josué não tinha mais a presença de Moisés para lhe dar segurança. Contudo, o que ele tinha e que lhe era suficiente era a presença do Senhor com ele. O Senhor disse a Josué que seria com ele em todos os seus caminhos. O Senhor também diz a Josué que assim como ele foi com Moisés, estaria também com Josué. A promessa que Deus dá a Josué é que Deus lhe daria segurança. E Deus diz a Josué: sê forte, seja corajoso, porque agora você vai fazer com que este povo entre na terra. Você vai fazer este povo possuir a terra que eu, sob juramento, dei aos seus antepassados. Josué tinha a missão, meus irmãos, dada pelo próprio Deus, de guiar o povo até a terra que o Senhor já havia preparado para eles. A tarefa de Josué agora era conquistar, era trazer o povo e dizer: aqui está o lugar de vocês, esta é a terra que o Senhor Deus nos deu. Uma tarefa fácil? Não. Uma tarefa que seria simples? Não. Mas esta foi a ordem do Senhor. E a ordem do Senhor aos pastores é: vocês agora levarão o meu povo para a terra que eu dei ao meu povo. A tarefa não é fácil, a tarefa não é simples, mas é uma ordem do Senhor. E quando nós recebemos uma ordem do Senhor, nós devemos cumprir, porque o Senhor ordena do seu povo força e coragem para levar adiante o povo que é dele, a igreja que é dele, e nós precisamos ter força e coragem. Força e coragem, pastores, líderes, força e coragem para poder possuir algo que Deus já nos deu, uma terra que o Senhor já nos deu. O Senhor prometeu àqueles que o amam um lugar preparado junto a Ele. Os céus é a nossa morada. Paulo vai dizer aos filipenses que a nossa cidade não está aqui, a nossa cidade está nos céus, de onde vem o Consolador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É para lá que nós vamos, pastores, é para lá que nós vamos, igreja. Portanto, vamos arrumar as nossas coisas. O Senhor Jesus está preparando um lugar para nós. A tarefa não será fácil. Nós, como obreiros do Senhor, conduziremos o seu povo, o povo de Deus, até o lugar onde Deus determinou para todos aqueles que o amam. Para isso, sejam fortes e corajosos. Não desanimem. O Senhor está conosco por onde quer que andarmos. O segundo aprendizado que eu vejo aqui nesta passagem é que vocês, pastores, Paulo e Simone,
precisarão ter força e coragem para se manter em retidão à lei do Senhor. Os versos 7 e o verso 8 vai dizer assim: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O compromisso que nós temos de levar a igreja do Senhor até a terra que o Senhor determinou para o seu povo está intimamente ligada com esta verdade. Josué tem um compromisso agora de possuir a terra que o Senhor prometeu ao seu povo. Contudo, seria inútil a tentativa de conquista da terra sem antes que Josué não fosse um observador e um praticante da lei do Senhor. Deus ordena que ele conduza o povo à terra. E Deus continua a dizer a ele: seja forte e corajoso. Porque para viver a lei do Senhor, para meditar na lei do Senhor, é necessário viver força e coragem. Viver a meditação da lei não é para qualquer um. E não é em qualquer estado que nós vivemos a meditação e vivemos a palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor é que nos dá direcionamento correto para a nossa vida. Se a palavra do Senhor não estiver em nós, nós viveremos uma vida perdida. Ela é bússola para a nossa caminhada. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Não há como enxergarmos um palmo da nossa frente sem estarmos com o nosso coração cheios da palavra de Deus. O sinônimo de coragem é bravura, valentia. É por isso que Deus ordena que nós, como também Josué, tivesse muita bravura, muita valentia para seguir a sua vida na meditação da palavra e vivendo a lei do Senhor. O Senhor ordena mais uma coisa a Josué: que este livro não se afaste da sua boca. Continue a falar, Josué. Fale da minha lei, que as pessoas possam ouvir da sua boca sobre o livro da lei. A ordem de Deus para Josué é que Josué falasse ao povo da lei do Senhor. Como é que Josué falaria da lei sem meditar na lei e sem viver a lei do Senhor? É impossível alguém falar de algo que não conhece. E quantas pessoas têm subido aos púlpitos para falar de um Deus que não conhecem, porque não meditam na lei e também não vivem a lei. Deus está dando a Josué a oportunidade de praticar a lei, conhecer a lei e passar a lei adiante, falar ao povo da lei do Senhor. O Senhor disse a Josué que se ele assim procedesse, o seu ministério seria bem-sucedido. Você terá um caminho de sucesso, Josué.
o seu caminho, o seu ministério será bem-sucedido se você viver a minha lei, se você observar a minha lei, se você passar adiante a minha lei. O sucesso, meus irmãos, não vem pelos diplomas na parede. O sucesso não vem pelo número de idiomas que eu posso falar. O sucesso não vem pelas minhas habilidades naturais. Contudo, seremos homens e mulheres bem-sucedidos na nossa vida, em nosso ministério, se simplesmente meditarmos na lei do Senhor e vivermos esta lei e passarmos adiante esta lei. Como disse o salmista, que esta pessoa seria bem-sucedida se meditasse na lei do Senhor dia e noite. Por quê? Este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Nós falamos tanto de sucesso ministerial, e a palavra de Deus nos mostra que é algo tão simples, pastores. Meditar na lei, viver a lei, falar sobre a lei. E o seu caminho, Josué, será bem sucedido. E nós queremos fazer tantas coisas. Queremos plantar bananeira. Queremos copiar outras coisas que muitas vezes não se encontram nas Sagradas Escrituras. E o Senhor apenas diz: Josué, pregue, fale da minha lei. Viva a minha lei. Se queremos um ministério bem-sucedido, pastores e pastoras, devemos apegar-nos à lei do Senhor, à palavra do Senhor, porque ela nos é suficiente. Ela nos é suficiente. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Deus poderia ter dado tantas coisas a mais para Josué. Faça assim, Josué, entra naquele grupo, faça daquela maneira, faça aquela campanha, faça isso e aquilo. Mas o Senhor olha para Josué e diz: Josué, medita na minha lei. Ó Josué, viva a minha lei. Josué, fale da minha lei, e os seus caminhos serão caminhos de sucesso. Nós nos importamos tanto com números, é natural do homem, né? Nossa humanidade pede por números. Mas o nosso sucesso está escondido em Deus. O sucesso do homem está escondido em Deus. Que o Senhor Deus venha alertar-nos nesta noite sobre a nossa responsabilidade. Este púlpito é do pastor Paulo e da pastora Simone. Quem prega aqui são os pastores desta igreja. É aqueles que Deus levantou neste lugar. Campo Verde é o pastor Rogério, o pastor Jean, pastor Rogério e o pastor Jackson. O púlpito é deles. Nós fomos incumbidos de pregar a palavra do Senhor. O púlpito de Várzea Grande, a responsabilidade é minha, de avisar a igreja, de ensinar a igreja, de exortar a igreja. Deus nos deu esta responsabilidade. Árdua, terrível, mas é maravilhosa. Que possamos nos apegar a isto para a glória de Cristo Jesus. Para encerrar aqui, queridos, força e coragem, características de um ministério bem-sucedido. Nós, pastores, pastor Paulo, pastora Simone, precisamos também de força e coragem para crer que o Senhor é conosco nesta caminhada. Como assim, pastor? Precisa de fé para acreditar nisso? Precisamos crer, porque às vezes até isso nos falta. Fé para crer que Deus está conosco. O verso 9 vai dizer assim: não te ordenei isto? Esforça-te e sê corajoso.
Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, o teu Deus, está com vocês por onde quer que vocês estiverem. A ordem do Senhor a Josué era para que ele conduzisse o povo à terra prometida. Além desta árdua tarefa, Josué deveria manter os seus pés firmados na palavra de Deus por todo o tempo. E não somente os dele, mas também de toda a nação que o Senhor havia colocado em seu ministério. E a ordem de Deus era que ele falasse sempre do que estava escrito no livro da lei. E o dever de Josué era mostrar ao povo a vontade de Deus, não por manifestações místicas, não por manifestações estrambólicas, mas Josué deveria mostrar ao povo a vontade de Deus através da palavra de Deus, através da lei do Senhor. E Deus diz a Josué: ser forte. E eu não sei se os irmãos notaram aí no verso 9, mas no verso 9 vai dizer o seguinte: ser forte e muito corajoso. Josué deveria ter muita coragem para poder ver e acreditar que Deus estava com ele. Certamente, irmãos, na sua humanidade, em determinados momentos, o coração de Josué se preocupou. Era um povo numeroso, era um povo grande demais. Talvez ele olhava para como Josué liderava e a maneira com que ele liderava, e ele se via tão pequeno diante de tamanha responsabilidade. Talvez em certos momentos ele se viu temeroso por tamanho peso que agora estava sobre os seus ombros. A missão não era fácil. Manter uma grande multidão na linha, na presença do Senhor, seria um trabalho penoso. E isto talvez tenha trazido em algum momento um certo abatimento sobre Josué. Porém o Senhor vem até ele e dá a ele palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento. O Senhor diz a ele: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Deus lembra a Josué que todas as coisas são possíveis nele. Deus lembra a Josué que independente de onde ele esteja, o contexto que ele esteja vivendo, se o Senhor estiver com ele, todas as coisas são possíveis. Josué teria que enfrentar, queridos, 7 nações cananeias. Josué, ainda além do Jordão, teria que enfrentar os anaquins, os gigantes que viviam naquela cidade. Lembram dos 12 espias? Que 10 voltaram amedrontados porque viram gigantes naquela terra. Mas Josué sabia que o Senhor que estava com Moisés e que agora estava com ele, também poderia derrubar aqueles gigantes. Um homem de Deus dedica-se inteiramente à sua tarefa, crendo que todas as coisas são possíveis, porque ele entende que na sua missão, na missão que Deus lhe deu, o Senhor que deu a missão também está com ele. Nós sabemos, meus irmãos, que em todo momento o Senhor está conosco. O sucesso ministerial não depende do quanto eu conheço de Bíblia. Eu já vi pessoas, queridos, que sabem recitar versículos bíblicos de cor assim e vai embora. Mas o ministério não significa isso, ou não dá por causa disso. O ministério, o sucesso do ministério não depende do tanto que eu oro ou jejuo. O sucesso ministerial
não depende das minhas convicções e argumentações teológicas, filosóficas. Nós vemos isso no Novo Testamento. Os fariseus que conheciam tanto da Torá, que oravam publicamente todos os dias, homens que ajudavam, faziam o seu trabalho social, que jejuavam toda semana, 2 vezes por semana, que conheciam a lei do Senhor e recitavam constantemente a lei do Senhor. Porém, para muitos deles, ou para a maioria deles, Jesus olha e diz: vocês são sepulcros caiados. Homens que na visão humana tinham sucesso de ministério, sucesso de vida, mas o Senhor Jesus os reprova. O que aprova o homem, o que aprova o ministério de um homem, é quando a presença do Senhor está com ele. O que determina o sucesso ministerial é quando a presença de Cristo Jesus se faz presente em nossa vida. Meus irmãos, não nos deixemos enganar. Os nossos olhos nos enganam, o nosso coração nos enganam, as tarefas nos enganam, o ativismo nos enganam, mas a presença de Cristo é o que determina se um homem, uma mulher, são pessoas de sucesso ou não. O Senhor diz a Josué: Josué, a tarefa é grande, a missão não será fácil, mas fica tranquilo, Josué, porque o sucesso está garantido. Sabe por quê? Porque eu estarei com você. Você está com medo, Josué, de passar o Jordão, porque você está liderando este povo? Fiquem tranquilos. Onde você for, eu estarei com você. Não tenha medo. Não desanimem. Quando vivemos na presença do Senhor e temos a consciência de que Ele está conosco, não podemos ter medo, queridos, porque tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, certamente seremos bem-sucedidos, não por causa de nós, mas para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Pastor Paulo, pastora Simone, o verso 5 vai dizer assim: ninguém poderá resistir vocês por todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com vocês. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor está sobre o ministério de vocês. A presença do Senhor é certa sobre a vida de vocês. E o Senhor continuará contigo, por onde quer que andares. E a palavra de Deus é que Ele não te desamparará. Tenha certeza que o Deus que lhe deu a missão, que deu a vocês a missão, é o Deus que caminha com vocês nesta missão. O Senhor não traça uma missão e joga a pessoa lá, mas o Senhor faz questão de estar conosco. O Senhor olha para Israel e diz: Israel, quando passares pelas águas, eu estarei com vocês. E quando pelos rios, vocês não vão ficar dando braçada não, porque eles não te afogarão. Quando passares pelas chamas, não te queimará, pelo fogo não te queimará e nem a chama arderá em ti. Pelo simples fato de que Deus estará com vocês constantemente. O Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus desta igreja. Meus irmãos, que vocês continuem orando pelos pastores desta igreja.
Eu sei que os irmãos têm amado os pastores, mas ame muito mais, porque a missão não é simples. Eles têm a missão de ensinar, a missão de viver o que ensinam, a missão de estar constantemente olhando, meditando na lei do Senhor, levando um povo até o Senhor. E sempre constantes, porque eles têm a consciência de que o Senhor está com eles por onde quer que eles andarem. Coloque-se de pé, meus irmãos, vamos orar.